bom, as baterias são todas voltadas para Boto e BAP nesse momento estranho do Flamengo, né, Arnaldo? Sem dúvida, né? E acho que essa questão do Almada, que era o alvo para essa janela, ou ela se resolve até esses próximos dias, a tempo da eliminatória contra o Cruzeiro, ela não faz sentido, né? Então, está sendo protelada uma situação, o Flamengo está em desvantagem no Brasileiro, tem uma eliminatória importante contra o Cruzeiro, e até agora nessa janela não contratou. Vai esperar o resultado da eliminatória com o Cruzeiro para ver se continua na Libertadores em frente dupla? É essa a estratégia? Não me parece ser a estratégia essa. Ainda teríamos um tempo de janela aberto depois da eliminatória com o Cruzeiro. Mas o Paquetá está voltando de lesão. O Arrascaeta está recomeçando. Tá? O Almada seria importante para já, né? E nessa novela toda aí, parecia ser uma coisa só de... por isso que o Mauro está falando, se não confirmar agora, soa como um vexame. E já está sendo muito pressionada a gestão. Por isso que, nesse ano, as notas do Boto, as notas do Flamengo, as entrevistas do Boto, têm menos força do que no ano passado. Quando o time ganhava, quando o time estava bem, agora o time está mal, a diretoria trabalha mal e as notas perdem força. Juca, é uma grana, hein? Pro Almada aí, uma grana gasta pelo Flamengo, que até o momento, pelo menos nesta temporada, claro, não está refletindo no jogo. O âncora, você está me ouvindo bem? Porque Sim. eu estou ouvindo vocês mal. Ouvimos bem. Tentando... Bom, ok. Então, você me perguntou que o Flamengo não está refletindo o elenco que tem no jogo. Isso, e a grana que gasta. Pois é, mas ninguém está, né? Ninguém está. E eu acho que isso tudo é muito fruto dessa coisa medíocre, mesquinha, dessas guerras absolutamente sem sentido entre diretorias, e vira tudo nhenhenhen, né? E aí quer se fazer uma estátua para o Bruno Henrique, que não é exatamente um exemplo de comportamento esportivo. Olha, o âncora, em bom português, está tudo muito chato. Está tudo muito ranheta. Eu estou pensando seriamente em mudar para a Noruega, para ver lá o campeonato norueguês com gramado artificial, porque senão o gelo impede que se jogue, fazer alguma coisa assim, nesse sentido bem extravagante, porque por aqui está chato. Está chato. Talvez na Noruega esteja melhor, e dizem que o bacalhau norueguês é alguma coisa de imperdível. É mesmo. Olha, em 1.500, se tiver mais 1.500 pessoas aqui, Trajano, chegaremos à audiência brutal. Então chama a torcida do América, parentes e amigos americanos. Aliás, o americano subiu, não é isso? O americano foi bem, né? O americano subiu, né? O americano volta para a Série A, derrotou o Resende. Havia um quadrangular que o América fazia parte, o América foi eliminado pelo americano. O americano do saudoso Caixa d'Água. Os mais velhos vão se lembrar muito do Caixa d'Água, que foi presidente da Federação Carioca de Futebol e arrumava sempre um jeito de proteger o americano de Campos. Então o americano está de volta na Série A. E o Caixa d'Água, que teve aquele campeonato carioca meio desprestigiado há um tempo atrás, que virou o Caixão. Foi 2002. 2002. Caixão 2002. Caixão 2002. Criação de Álvaro Filho. Grande Álvaro, que trabalhou comigo no Lance, depois trabalhou na CBN. Ele que criou a expressão Caixão 2002. Um abraço para ele, grande cara. Falando em Campos, viu? Então, foi o Juca até que me lembrou, porque a gente vai falar disso num outro programa, uma coluna do Rui Castro sobre o Amarildo. O Amarildo nasceu em Campos. Nós estamos falando do americano de Campos de Goytacazes. Situação dramática do possesso, como o Nelson Rodrigues chamava, que jogou no lugar do Pelé na Copa de 62. Está há 3 anos internado na UTI, cego, teve vários AVCs, está no final de vida muito triste. Ele que fez muito sucesso começou no Flamengo, depois sucesso no Botafogo, na Itália, no Milan, na Fiorentina e na seleção brasileira. Então, tristemente, de fato, falo aqui da situação do Amarildo. Muito bem. Mauro,
Saiu também, saiu lá o quanto se gastou em contratação. Ficou todo mundo meio impressionado que se gastou muito quando o Flamengo... Ou só é que, na verdade, só o Flamengo que revela todos os lados da negociação. Tem esse aspecto, né? O Flamengo publica lá o seu balancete trimestral, né? E põe lá todos os números, quanto custou o jogador, quanto pagou de comissão, quanto custou no total, né? Não apenas aquilo que é pago. Isso é legal, lógico, isso é positivo. A questão que se discute são esses valores que já eram conhecidos, né, pelo noticiário, mas aí quando eles aparecem oficialmente e também os valores pagos em taxas, comissões, luvas e essas coisas, aí você vê que é assustador que assim, o problema não são os jogadores, é quanto paga. E aí tem uma coisa que eu não entendo, assim, outra coisa curiosa do futebol brasileiro. Não, quando o clube tem dinheiro, o outro põe o preço mais caro. Amigo, quem manda numa negociação é quem tem o dinheiro. Em qualquer coisa no mundo é assim. Dúvida. Certo? É o contrário. Isso é o óbvio. Você tem um dinheiro, eu quero vender meu carro. Eu estou querendo vender meu carro. Preciso vender meu carro. Você tem um dinheiro e fala, Mauro, eu pago tanto. Não, só vendo pelo dobro. Então tá bom, amigo, eu vou comprar outro carro. E eu fico com o meu carro e fico sem o dinheiro, que eu preciso do dinheiro. Porque você não vai pagar o que eu quero. Você vai pagar quanto você... A tendência é ao contrário. Se eu estou desesperado, você fala, ó, seu carro vale 50, eu vou pagar 40. Eu tenho só 40 por ele. Um abraço. Se você quiser, é isso aqui ou nada. Aí eu vou ficar procurando alguém que pague 45. Talvez eu não consiga. Eu vou vender pelos 40. Tem isso. Quem está com a faca no pescoço... Por exemplo, quando o Luiz Henrique foi vendido para o Betis, ele custou 9 milhões de euros pagos ao Fluminense. A torcida do Fluminense ficou furiosa. Eu lembro que... Não, se fosse o Palmeiras, o Flamengo... Claro, o Palmeiras e o Flamengo poderiam falar, olha, 9 milhões eu não quero 20, quero 25, quero 30, sei lá quanto. O Fluminense, na época, precisando do dinheiro para pagar salário atrasado, essa coisa, vendeu. Muito barato pelo que o jogador poderia valer naquele momento. Então, no futebol tem isso também. Eu não consigo entender como é que as pessoas engolem essas versões. Isso é conveniente para o Cartola. Isso é ridículo. Não, o negócio é o seguinte, olha, eu vou contratar o jogador, tenho tanto, é isso aqui que eu tenho. O Emerson Royal estava encostado no Milan. Custou 9 milhões de euros. Então, Como é que é isso? Milan, faz o quê com esse cara aí? Entendeu? Não, aí você pega lá o Vitão, o Internacional cheio de problema financeiro, não pagava o Thiago Maia, que entrou nesse pacote aí, né? Parte do pagamento foi o Thiago Maia, cedido em definitivo, perdoando a dívida, né? Que o Inter tinha com o Flamengo. Total dá 10 milhões e 200, fora luvas, impostos e comissão, essas coisas todas. Não dá para entender, o Inter que está matando o cachorro a grito, é ele que coloca o preço. Então, assim, a conclusão é o mau negociador. Isso. Contrata mal, negocia mal. É péssimo o trabalho do Zé Boto. É apenas isso. É isso, porque se Flamengo e Palmeiras se notabilizaram nos últimos tempos por boas administrações, excelentes vendas, desde lá, eles são maus compradores. É por isso que você fala, você acha que qualquer... Não, tem dinheiro, compra. Não é assim, cara. Não. Não é assim. Valeu a pena o Flamengo botar o pé na porta e falar, eu quero o Paquetá amanhã, antes do final da temporada? Por um projeto, a temporada do futebol brasileiro é agora que ela se define, certo? Por trás do projeto do jogador também tinha a Copa do Mundo, 45 dias. O Flamengo vai, para tirar o jogador do West Ham naquele momento, o West Ham chegou, aí que tá. Aí não era o West Ham que estava com pressa, era o Flamengo que estava com pressa. O West Ham falou, então, não, quero mais. Aí você vê no total, a negociação já durou quase 50 milhões de euros. Mais. E você falava isso na época. O Mauro falava, olha, não é só o que está sendo pago ao clube, são todos os encargos, tal, não sei o que lá. Pensa se valeu a pena ir tão a fundo naquele momento. Se o Flamengo fosse contratar o Paquetá agora, pós-Copa, ele ia pagar metade do preço, possivelmente. O West Ham rebaixado. Sim. O jogador sem valor. Em uma boa negociação, você deixa essa venda até engatilhada. Ninguém está engatilhada. Pega o cara. Você deixa meio que amarrado. Pré-contrato. Mas, assim, aí você pega, eu já falei aqui várias vezes, é o caso do John Arias. Pouco se discutiu. Pois o John Arias saiu por 17. Isso. Ele não se valoriza no Wolverhampton. Perfeito. Ele não se destaca na Inglaterra. Mesma situação. Ele não abre mercado na Europa. Aí o Palmeiras vai contratar. Paga 25. Isso, Os ingleses mesma estão falando situação. que coisa maravilhosa. Eu comprei por 17, eu vendi com um cara que não decolou aqui e eu ainda fui rebaixado como lanternaço do campeonato. Assim, é um negócio espetacular. Quer dizer, Tanto para o Wolverhampton como para o West Ham, né? Os Os dois. O Paquetá queria vir de qualquer maneira. Então, Paquetá, a gente traz você no final da temporada. A condição é essa. Mas as negociações são ruins.
As negociações todas são ruins. Ele é ruim no trabalho dele, apenas isso. Pode ser uma pessoa sensacional, contar piada, sei lá. O cara é ruim no trabalho dele, gente. Nadar na área. Sei lá, faça o que for, mas ele é ruim. O trabalho é ruim. É muito ruim. E esse do Almada agora vai ser, se não contratar, vai ser a grande vergonha, o que é muito perigoso. Porque para evitar o vexame, capaz de abrir mais o cofre. Aí vamos ver se o presidente do clube controla isso ou não, né? Ou se vai junto nessa loucura.